Olá, eu sou Kilder Amorim e no Gestão Financeira de hoje nós iremos conversar. Cuidando das demandas sociais, a economia cresce. Bem, diante desse quadro de isolamento e essa batalha de discursos do que é o correto a ser feito, se o isolamento é horizontal, se é vertical, se é total, tem surgido muitas discussões, né? A economia está parada, vai matar mais do que uma possível contaminação geral da população. E aí essas inquietações me levaram a tentar pesquisar um pouco mais, né? E aí toda vida que eu me vejo numa situação dessa, eu sempre recorro à história. Não que a história se repita, mas como ela é composta por permanências e rupturas, essas permanências elas nos dão um parâmetro de entendimento de como proceder nos acontecimentos futuros. E aí eu comecei a leitura desse livro aqui, que é a História do Dinheiro, do Jack Walterford. Ele faz uma análise histórica da ferramenta dinheiro, né? E é muito interessante olhar a mudança, né, do tipo de dinheiro, de ferramenta de dinheiro ao longo do tempo, sempre esteve atrelado a atender uma demanda social. E aí, diante dessa demanda, ou seja, dessa dificuldade, dessa necessidade, as pessoas encarregadas por essas mudanças, elas atenderam essa demanda e aí a economia cresceu. Vou citar aqui alguns exemplos, né? O dinheiro, há um tempo atrás, ele já foi cabeça de gado. Daí vem o termo capital, né? Capita, de cabeça de gado. Então, quando as cidades começaram a evoluir, ou seja, depois do processo de nomadismo do homem, o homem ficou sedentário, as cidades se desenvolveram. Então, essa moeda, ela resolvia o problema, né, das trocas, mas o animal ficava doente, tinha dificuldade de onde guardar esse animal, então não era uma moeda tão frugal e tão dinâmica que facilitasse o transporte ou mesmo guardá-la, né? Sem falar que era um ser vivo que poderia ficar doente. Aí depois veio o sal, daí vem a palavra salário, que também tinha as suas dificuldades do transporte. Em algumas sociedades se utilizaram grãos, né? Amêndoa, a gente teve o cacau, né? Só que também apresentava um problema de armazenamento, né? Esses grãos apodreciam com o tempo. Então a ferramenta de troca para que o fluxo da riqueza transitasse dentro dessa sociedade, ela apodrecia. Então isso era um problema. Em 560 a.C., o rei Creso da Lígia, região onde hoje é a Turquia, na época fazia parte da Grande Grécia, né? Esse rei Creso, ele virou referência, né, de riqueza, né? Tanto que na época era muito comum se dizer tão rico quanto Creso, né? Qual foi a grande benfeitoria de Creso, né? Ele não inventou as moedas, né, feitas por metais preciosos, mas ele resolveu um impasse que existia naquela sociedade da época nas áreas comerciais, né? Havia muita desconfiança das balanças, da moeda, um peso de uma moeda para outra. O que ele fez? Ele padronizou o tamanho e em cada moeda padronizada ele colocou o rosto de um leão, para que as relações comerciais e a ferramenta de dinheiro pudesse ocorrer de uma forma mais idônea, mais correta e menos desconfiada por parte daquelas pessoas. Se a gente andar um pouco mais, já no século XIV, a gente vai ter o surgimento da letra de crédito. Né? Apesar das moedas serem padronizadas, esse comércio ter desenvolvido, né? Na época do rei da Lídia, surgiu a ideia dos mercados, né? E essa cultura do varejo. Muita gente indo para vender suas mercadorias, então o comércio da região explodiu. E aí essa explosão comercial, lá no século XIV, a gente vai ter uma dificuldade. O transporte, essas moedas ficavam expostas e podiam ser facilmente roubadas. E aí surge a figura da letra de crédito, para tentar solucionar e também dar uma agilizada. Mais um pouco à frente, aí agora já no período da Renascença, século XV, século XVI, as cidades hoje italianas, Gênova, Veneza, Pisa, né, foram grandes centros comerciais e tiveram o destaque de algumas famílias, né, que vão se destacar com a ideia dos bancos. Né? A família Médici é uma família que tem um grande destaque. O que é interessante nesse contexto é que o algarismo romano e o uso do ábaco, que é aquele instrumento matemático, aquelas pedrinhas de movimentação, ele
era de um conhecimento muito restrito a um número muito pequeno de pessoas, né, os mais letrados. Então, os comerciantes que não eram letrados, eles tinham dificuldade, demorava. Até que a figura do Leonardo de Fibonacci introduziu naquela sociedade o algarismo arábico, que era muito mais fácil, e aí foi introduzido naquela sociedade um tipo de número que facilmente um não letrado pudesse fazer uso. Daí a gente deu mais um grande salto, e aí tem o renascimento comercial e todo aquele processo que vai desencadear futuramente a Revolução Industrial. Então, se a gente der um salto bem grande lá para o século XX, durante a crise de 29, o Franklin Delano Roosevelt, né, o presidente norte-americano, responsável pelo New Deal, ele vai ter uma máxima muito interessante, que diante dessa situação de desemprego, crise econômica da crise de 29, o governo norte-americano deveria contratar uma pessoa para cavar um buraco e uma outra para tapar à noite. Por quê? Porque a demanda daquela sociedade era trabalho e fazer com que o dinheiro circulasse. Então, com esses pequenos exemplos que eu dei aqui, tanto de mostrar qual é a função do dinheiro, que é uma ferramenta, e ela simplesmente funciona como um fluxo onde a riqueza passa, quando as demandas sociais são atendidas, a economia cresce. Todos esses exemplos são provas cabais que quando essas demandas sociais que aconteceram em cada um desses contextos foram atendidas, a economia deu saltos. Não vai ser diferente agora. Fique em casa, se cuide, que esse momento vai passar e com certeza a economia vai voltar a crescer se nós fizermos o que tem que ser feito. Ficar em casa e diminuir o contato, as aglomerações, para que o contágio não exploda e o sistema de saúde entre em colapso. Um forte abraço e até o próximo programa.